Bom, vamos lá. Estou de volta para dar continuidade aí às 8 competências específicas da matemática para o ensino fundamental, né? Eu parei no vídeo anterior na quarta competência, agora nós vamos para a quinta, ok? Então acompanhem aí, por favor. A quinta competência fala sobre utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. Então, beleza, vamos lá tentar pontuar isso aí. Quando a gente fala de utilizar processos e ferramentas matemáticas, me vem logo à mente a questão da calculadora, né? Que em outro momento era, né, totalmente proibido o uso da calculadora na escola, vamos assim dizer. E é bem verdade que isso mudou bastante. Inclusive, quando eu faço adaptação curricular, como vocês já sabem, eu sou psicopedagoga, para crianças que têm algumas dificuldades relacionadas a esses tipos de conteúdo, vamos dizer aí a descalculia, até o TDAH mesmo, muitas das vezes a gente autoriza que essa criança faça uso dessa ferramenta. E por que não poder usar a calculadora, já vista que ela é um instrumento, né, que, né, facilita os cálculos, facilita a resolução de problemas. Então, por qual motivo a gente não pode fazer uso? Né? Eu não estou aqui dizendo, levantando nenhuma bandeira no sentido de que as continhas, né, os cálculos devem ser jogados fora, não devem ser utilizados, não é isso, mas por que não fazer uso da calculadora? Né? Tem calculadoras, que é aquela científica, que muitas pessoas não sabem usar. Tudo bem, professora, são para outras áreas, para contabilidade, para engenharia, enfim. Existem vários tipos de calculadora. Mas essa calculadora usual, por que ela não pode fazer parte do nosso cotidiano? Por que o nosso aluno não pode aprender o uso da calculadora como uma ferramenta, né, da matemática em si? E aí ele continua dizendo da questão das tecnologias disponíveis. Por que também hoje a gente não pode usar os games, né, os jogos, que tem também toda essa questão, alguns, obviamente, falando, isso tem que ser muito bem escolhido, mas por que não fazer uso, né, com relação à pontuação, fulano jogou, né, e Beltrano perdeu, quantos pontos fez, aquela coisa toda, né, como não trazer isso, haja vista que é uma realidade atual, né, uma coisa que a gente vivencia. Eu, quando faço anamnese no consultório, que é uma entrevista que a gente faz de cunho exploratório familiar, a gente observa que hoje esses recursos de tecnologias, as crianças fazem uso disso constantemente. Se só não fazem, tá? Em modo geral, os pais sempre me relatam que o uso é constante, as crianças não sabem brincar de outras coisas. Mas por que, muitas das vezes eu questiono isso aos pais, por que não fazer desse instrumento, dessa ferramenta, um meio também de aprendizagem, né? É possível sim fazer isso. Não estou dizendo que eu não use, agora mesmo com essa questão da pandemia, estou eu aqui fazendo uso, né? Vídeo, canal no YouTube, coisa que eu nunca imaginei, até porque realmente não é uma coisa que eu tenho facilidade, não foi fácil, o início foi muito difícil, eu tinha muita dificuldade em estar aqui sozinha, né, falando com um celular, eu gravo pelo celular. Aí vem aí o carro de som, o telefone toca, a campainha, o cachorro late, enfim, mas a gente precisou se reinventar. Hoje eu estou fazendo alguns atendimentos online pelo Zoom, pelo Teams, né, por outros meios tecnológicos, e eu sempre que posso também oriento para que façam a busca também de alguns conhecimentos através desse recurso que a gente tem à nossa mão hoje, que é as tecnologias digitais. Aí fala dessa questão justamente de fazer uso disso para a resolução de problemas cotidianos, sociais e de outras áreas do conhecimento. Então, olha que bacana, né? Que a gente está o tempo todo associando a matemática com as outras áreas do conhecimento.
Viu como isso é importante? Né? Que ninguém mais está sozinho, todo mundo está ali interligado. É importante que um conteúdo converse com o outro, e assim também nós, né, enquanto profissionais de educação, para que a gente possa trabalhar realmente de forma interdisciplinar. Enfim, e aí na sexta competência ele vai falar sobre enfrentar situações de problema em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar, né? Aí está na outra página, conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, como por exemplo gráfico, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. Então, nossa, professora, realmente a gente está falando de matemática? Sim, estamos falando de matemática, né, dos benefícios que a BNCC trouxe, né, para colaborar justamente com a seguridade da aprendizagem para o nosso aluno. Isso é muito, né, muito importante, isso me deixa muito feliz, né, de ver essas mudanças. Então, quando ele fala dessa questão de enfrentar situações, problemas em múltiplo contexto, e aí ele fala de questões não diretamente relacionadas ao prático utilitário, vamos pensar numa seguinte hipótese, né? Existem até mesmo alguns desafios nesse sentido. Se tinham tantos patos na fazenda X e esses patos tinham, enfim, a matemática vai tentar assim, resolver esse problema usando lá os seus cálculos, as suas formas, né, os seus procedimentos. Mas a gente pode fazer isso usando justamente os textos, né? Tanto é que eu assisti aí alguns vídeos, né, relacionados a isso, e ele citava justamente um desses exemplos e dizia que uma forma de resolver isso é a regra de 3 simples, né, para isso, tantos dias, aí esse vai se chamar de X, esse vai chamar de Y, faz aquele cruzamento, enfim. Mas de que forma a gente pode colocar isso a nível de texto mesmo? E aí a língua portuguesa, que é o módulo que a gente acabou aí de concluir, tá fresquinho ainda na nossa memória, né, vai ajudar. Então, para e pensa, cara, a matemática, ela não tá mais somente preocupada com a questão do cálculo, né? Ela vai trabalhar com várias competências e habilidades a serem desenvolvidas pelo indivíduo, né? Olha que ganho que nós tivemos. E aí, mediante isso, a gente pode trabalhar com a metacognição, que é o meio de que a maneira pela qual eu aprendo, eu entendo, né, aquilo que eu aprendo, e pode trabalhar esses registros através de tudo que a gente já comentou aqui, dos gráficos, das tabelas, de esquemas, e colocar isso realmente com legenda, texto escrito. Então, assim, é um processo realmente muito enriquecedor para o nosso aluno. A sétima competência vai falar em desenvolver e ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Gente, quando a gente acaba de ler isso, a sensação que eu tenho, não sei vocês, é de que a gente não está falando de matemática. A sensação que eu tenho é essa, de verdade. Parece que não é aula de matemática isso aqui. Mas aí vamos trazer isso para a realidade da matemática. Por que não desenvolver e discutir, né, projetos? Vamos colocar um projeto aí que eu acredito ser muito importante e que as escolas precisam estar preparadas para trabalhar. A própria educação financeira, né? Existem pessoas hoje que não têm um controle, né, financeiro, não sabem como gastam, não sabem o que ganham, não sabem. Então, assim,
é importante a gente trabalhar isso, né, de uma forma que a gente traga para a sala de aula essa questão da educação financeira, né? E por que não abordar essas questões aí de cunho social, né? Princípios éticos, como é importante a gente trabalhar. A gente vive num país de tanta falta de ética, né? De tanta falcatrua. Enfim, nem vou entrar aqui na questão de cunho político, não é o meu objetivo, não defendo direita nem esquerda, a não ser as minhas duas mãos e pernas. Mas, enfim, como trabalhar isso na escola? Os princípios éticos, né? Aquilo que é meu, aquilo que é do outro, que a gente precisa se respeitar, que a gente precisa entender que somos diferentes, que somos de cunho social e cultural diferentes, né? Até no sentido mesmo físico, eu sou mais gordinho, outro é mais magrinho, e a gente precisa realmente respeitar isso, porque tudo hoje também na escola transforma no bullying, né? Então, falar da questão aí dos indivíduos dos grupos sociais sem preconceito, como eu já citei aí, de diferente natureza, né? Então, como a matemática mudou, né, com a BNCC. E aí, para finalizar, vai falando aí sobre a oitava competência, tá? Que é sobre interagir com os seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Aí novamente me vem aquilo, gente, isso está em matemática. É importante sinalizar que nós fomos cultuados ao medo de errar. Eu recebo crianças hoje no consultório e adultos também que velam esse medo de errar, né? Porque, todavia, principalmente na matemática, o acerto sempre teve muito peso, né? A conta tinha que estar certa. O professor, muitas das vezes, não olhava, né, para a estrutura dali do seu desenvolvimento de raciocínio para chegar, de repente, não na resposta propriamente dita correta, mas de que forma você pensou para chegar àquele resultado, que caminho você estava tomando, que de repente no meio do caminho você se perdeu e que a gente, enquanto professor, a gente pode interferir e rever esse caminho junto ao aluno, né? E não somente aquela questão de apaga que está errado, a resposta não é essa, né? Mas que caminho levou a isso? E muitas das vezes, né, hoje a gente fala muito sobre a questão do ensino socio-interacionista, que é aquele que é pautado na interação com o outro, na troca com o outro, como isso é importante, porque nós aprendemos com os erros e com os acertos do outro, né? Eu vejo muitas das vezes, até na própria sala de aula, vocês têm muito medo de se colocarem, né, de se expressarem. Eu entendo, já estão na fase adulta e de repente entra, né, não estava certo, eu não fiz bem a minha colocação. E isso tudo, se a gente parar para pensar, isso é uma coisa lá de trás, que infelizmente isso não foi trabalhado ou, né, de certa forma, criou-se aí um trauma e a gente muitas das vezes não se coloca, né? A gente não se expressa. Então, o que ele está dizendo aqui é que essa interação com os pares, né? O que tem de relevante é o aprender com os erros, né? E que errar não é um problema. E que o importante realmente é o caminho que se pensou para chegar ao fim. Né? Então, que a gente possa trazer isso, né, para as nossas aulas, respeitar os alunos com as suas peculiaridades, com as suas individualidades, né, fazer com que eles realmente compreendam que a matemática, né, assim como as outras disciplinas, não é um bicho-papão,
É possível aprender de forma concreta, de forma prazerosa, de forma lúdica. Nós temos hoje disponíveis várias ferramentas, né? Tanto com relação a jogos, tantos de tabuleiros mesmo. Eu mostrei alguns, mas eu espero em outro momento conseguir mostrar outros para vocês, para ver como as crianças acham que estão brincando e estão aprendendo de forma lúdica, né? Essa é a vantagem que a gente tem relacionada à sala de aula, porque no consultório a gente faz um trabalho individualizado e direcionado para aquela dificuldade específica do aluno. Porque o que o psicopedagogo trabalha, fugindo um pouquinho aí do nosso assunto, mas tem muito a ver com essa questão da interação, é justamente as dificuldades de aprendizagem. E a gente entende que muitas das vezes existe também a dificuldade de ensinagem. Às vezes o problema não está na criança, e sim naquele par educativo que a gente chama no consultório, que é aquele com quem ele aprende. Eu já vi crianças nas provas projetivas piagetianas que a gente faz, matando o professor porque esse par educativo não é bom para ele, né? Porque quando a gente puxa, né? Quando a gente dificulta, quando a criança não consegue compreender os processos e procedimentos para se chegar a um fim, né? Ela se desestabiliza, ela se sente incapaz, e a gente pode mexer com outras áreas de desenvolvimento humano daquele sujeito, tá? Então, assim, gente, que a gente possa levar para a nossa vida também essa questão de facilitar o processo de ensino-aprendizagem. O professor, ele tem isso como meta, que todos aprendam, ok? Gente, vou parar por aqui, espero vocês no próximo vídeo, tá bom? E qualquer dúvida, coloca lá na plataforma que eu vou estar respondendo. Lembrando que se colocar no privado, sinaliza lá no mural que tem mensagem no privado para que eu possa lá acessar, ok? Beijo, beijo, até a próxima!